Olá pessoal, vamos lá hoje para mais uma videoaula nossa. Essa aula agora vai ser a parte prática da nossa última aula que nós estudamos aí sobre estrutura atômica, sobre distribuição eletrônica. Vamos fazer alguns exercícios aqui em relação à estrutura atômica, certo? Em relação também à distribuição eletrônica e números quânticos, beleza? Vamos lá então para a nossa videoaula. Então vamos aqui. Hoje então é somente sobre resolução de alguns exercícios, pessoal, que eu separei para fazermos aqui na aula de hoje. Bom, então esse primeiro exercício: faça a distribuição eletrônica dos seguintes elementos e íons abaixo. Recapitulando, pessoal, o que são íons? Lembra lá que nós falamos dos íons negativos, que são chamados de ânions, que são os que recebem os elétrons, correto? E os íons positivos são os íons que perdem esses elétrons e são positivos, chamados de cátions. No caso, olha ali na letra GHI. Então, na letra G eu tenho O-2, quer dizer que eu tenho o número de elétrons do átomo de oxigênio normal, neutro, mais 2 elétrons, por isso que ele ficou negativo, porque ele recebeu algo negativo. O cobre ficou positivo, um positivo, porque ele perdeu algo negativo, perdeu um elétron. E o cálcio, a mesma coisa, só que ele ganhou, que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu duas coisas negativas, ele fica duas vezes positivo, beleza? Então vamos lá, primeiro fazer a distribuição do carbono, letra A. Antes da gente entrar na distribuição, só para a gente recapitular aqui, né, pessoal, essa distribuição eletrônica é chamada diagrama de Linus-Pauling, onde eu tenho a camada, as 7 camadas que nós vimos na aula anterior, camada K, L, M, N, O, P, Q. Esses números de 1 a 7 é o número quântico principal, é o número quântico da camada, o número da camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, beleza? E do lado ali, pessoal, eu coloquei o número máximo de elétrons que cada camada suporta. Camada K, 2, L, 8, camada 3, né, o M, 18, 32, 32, P, 18, e o Q pode ganhar 8 de 2 a 8 elétrons, beleza? Isso aí pode alterar aí em cada livro. Pode ser 2 elétrons ou 8 elétrons, beleza, pessoal? Então vamos lá para a resolução dos nossos exercícios. Só pegando aqui também, pessoal, mais um ganchinho aqui, e é importante a gente frisar isso, o número máximo de elétrons que cada subnível suporta. Nós temos 4 subníveis possíveis: S, P, D e F, beleza? O S suporta no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. Não vamos confundir isso, pessoal, porque é o limite máximo que cada subnível suporta, beleza? Não podemos colocar mais do que esse valor, podemos colocar menos, não mais. Bom, distribuição eletrônica do primeiro elemento que nós colocamos é carbono. Olhamos o número atômico dele lá na tabela periódica e vimos que o número atômico dele é 6. Como ele é um átomo, um elemento neutro, então se ele tem número atômico 6, o número de elétrons dele também vai ser 6. Como que eu faço? Começando lá pelo 1s2, beleza? Então eu vou lá, 1s2, 2s2, 2p2, opa, já deu 6 elétrons, não já? Então eu tenho agora a distribuição eletrônica do carbono. Então, seguindo a setinha, eu sempre tenho que seguir essa setinha, pessoal. Então, 1s2, 2s2, 2p2, beleza? Distribuição de Linus-Pauling para o carbono, ok. Próximo, fósforo. Agora eu tenho 15 elétrons para fazer a distribuição. Do mesmo jeito, 1s2, 2s2, 2p6. Aqui eu já tenho 4, 10 elétrons. Eu vou lá no 3s2, 12 elétrons. Agora, pessoal, eu tenho que completar os 15, correto? Então o próximo que eu coloco é o que? 3p3, porque agora deu 15 elétrons. Seguindo a setinha, sempre aqui, então 2p6, 3s2 e 3p3, beleza? Ó, estou aumentando o número de elétrons. Do cromo, 24 elétrons. Do mesmo jeito, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4,
certo? Agora eu tenho 10, 24 elétrons, já foram todos os elétrons distribuídos, beleza? Seguindo a setinha aqui sempre nessa sequência, beleza, pessoal? Para depois, se eu tivesse mais elétrons, eu completaria o 3D4 até 3D10, e aí que eu iria para o 4P6, certo? Então, fiquem atentos a isso, que às vezes as pessoas confundem e preenchem o 4P ali antes de ir para o 3D, ou preenchem o 3D antes de ir para o 4S, pessoal. Esta é a sequência de preenchimento, sempre observando essas setinhas. Ah, da onde que foi tirado esse aí? Foi da cabeça do professor Adriel? Não, pessoal, isso aí vem lá daquela somatória dos elétrons lá, da energia, do N mais o L, certo? N, número quântico principal, mais o L, que é o número quântico secundário, beleza? Sempre eu vou preenchendo o nível energético menor para o maior, beleza? Então aqui, arsênio, número quântico, número atômico 33, então tem 33 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Então agora eu tenho 10, 20, 30, ainda me falta 3 elétrons. Para onde que ele vai agora, pessoal? No 4p3, certo? Olhando a setinha aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, eu vou lá no 4s2, preenchi o 4s2, aí que eu vou para o 3d10. 3D10 e finalizo aqui no 4P3. E aí eu finalizo a minha distribuição elétrica para a letra D. Estrôncio, agora estou aumentando de novo, ó, número atômico agora é 38. Como é um átomo neutro, mesmo número de prótons é igual ao número de elétrons. Então eu tenho 38 elétrons para fazer a distribuição. Mesmo jeito, pessoal, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, certo? Depois do 3p6 eu vou para onde, pessoal? 4s2. E agora eu vou para onde? 4p6 ou 3d10, pessoal? Lembrando que eu falei agorinha, 3d10, certo? Então eu tenho 10, 20, 30. Ainda falta 8 elétrons para distribuir. 4p6, eu não posso colocar 8 no P, pessoal, porque o P suporta no máximo 6. Então ainda me resta quantos elétrons? 2. Para onde que eu vou agora? 5s2. Então agora fiz a distribuição, olha só. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e 5s2. Beleza? Cobre, 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, eu tenho 10, 20 elétrons. Quanto que falta, pessoal, para 29? 9 elétrons. Então agora eu posso ir para o 3d, 9, certo? Então, como não ultrapassou os 10 elétrons, ficou no 3d9. Seguindo a setinha aqui, então, sempre nessa mesma ordem, beleza? Finalizamos então a distribuição eletrônica para o cobre. O oxigênio, que eu falei para vocês, pessoal. O oxigênio tem 8 elétrons. Ele ganhou 2 elétrons, porque é 2 menos que está lá. Então, eu tenho que distribuir 10 elétrons. Como que vai ficar? 1s2, 2s2, 2p6. E agora eu tenho ali 4 com 6, 10 elétrons. Então, aqui a distribuição do oxigênio, ok. Do cobre, pessoal, olha só o cobre. Ele tem 29 elétrons, quando ele está neutro, né? E aí ele é cobre mais, quer dizer que ele perdeu um elétron. Então desses 29 eu tiro 1, eu tenho 28 elétrons para distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, eu tenho 10, 20, falta 8 elétrons. Então vai para onde esses 8 elétrons? 3d8. Seguindo a setinha aqui, sempre seguindo esse preenchimento. Aí, pessoal, seguindo essas dicas, não tem erro de vocês cometerem aí no decorrer dessas atividades, esses exercícios que vocês podem fazer sobre distribuição eletrônica. Aqui, para a gente finalizar, né, o cálcio 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, então era 20, agora ele tem 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, certo? Então eu tenho ali 10, 18 elétrons. Então, distribuição do cálcio, ok, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Beleza, pessoal? Então ali a gente fecha a parte de distribuição eletrônicas. Agora a gente vai fazer 2 exercícios agora sobre os números quânticos. Só para a gente recapitular aqui, pessoal, que nós vimos na aula anterior. Nós temos 4 números quânticos, certo?
o número quântico principal, que é indicado pela camada, que vai de 1 a 7, beleza? São aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q. Número quântico, aqui eu coloquei o nome de azimutal, que ele também é chamado com esse nome, mas é o número quântico secundário, pessoal, que indica o subnível. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F vale 3, beleza? O número quântico magnético, que é o M, indica o orbital, certo? Então o S vale 0, porque ele só tem um orbital. O P tem 3 orbitais, então varia de menos 1, 0 e mais 1. O D tem 5 orbitais, 5 caixinhas para preencher, certo? Então varia de menos 2 a mais 2. Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. O F tem o que agora? 7 caixinhas ali para a gente fazer o preenchimento, correto? Como que eu faço então esse preenchimento? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. O último número quântico é o que indica a rotação dos elétrons. Neste caso agora, a gente vai usar setinha para cima menos meio, setinha para baixo mais meio, beleza? Então vamos para o exercício. Coloque no esquema abaixo, que representa o subnível D, um total de 7 elétrons, pessoal. Indique os 4 números quânticos do último elétron colocado, sabendo-se que esse subnível é da camada M. Isso é bem simples, pessoal. Se a gente sabe que é subnível da camada M, então é M, K, L, M. Quer dizer que o número quântico principal já é 3, beleza? Mas antes de começar por ele, vamos fazer a distribuição. 7 elétrons. Lembrando, pessoal, da regra de Hud, certo? Que nós temos ali que preencher sempre os elétrons para cima, depois voltar ele para baixo. E o princípio da exclusão de Pauli, que só cabe 2 elétrons com espinhos opostos dentro de cada orbital, dentro de cada caixinha. Beleza? Vamos lá. Primeiro elétron para cima, segundo para cima, terceiro para cima, quarto para cima, quinto para cima. Ainda falta 2 elétrons para eu colocar para dar 7, correto? Então, o sexto para baixo, o sétimo para baixo. O exercício pede que nós determinamos os 4 números quânticos do último elétron. Então, qual que é o elétron? É esse que eu circulei aqui, beleza? Vamos lá então para a gente determinar os 4 números quânticos? Bem simples. Primeiro, qual que vai ser esse orbital? Eu sei que a camada dele é em M. Se é M, é 3. Então, KL, M, beleza? O exercício já me falou que é um subnível D. Então, é 3D e eu sei que tem 7 elétrons, 3D, 7, beleza? Então, vamos lá. Qual que vai ser o N dele, pessoal? Como eu já falei para vocês, o N vai ser o valor da camada, certo? Então, vamos lá. Os 4 números quânticos. N, L, M e depois o spin. Então, o N vai valer 3. E o L, qual que é o subnível? D. E o subnível D nós já vimos que vale 2. Beleza, pessoal? E o magnético? O magnético é qual caixinha ali, qual quadradinho que se encontra o elétron, beleza? Qual orbital? Então, como é o D, vai de menos 2 a mais 2. Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Qual que vai ser, então, o valor dele? Menos 1, pessoal. Então, o M, que é o magnético, vale menos 1. E agora o spin? Se está para cima é menos meio, se está para baixo, mais meio. Nesse caso, o elétron selecionado aqui ele está para baixo. Então, o valor de spin vai ser mais meio. Beleza, pessoal? Então, é bem simples para a gente fazer esse tipo de exercício. A princípio, parece que é assim, nossa, é um bicho de 7 cabeças, é muito difícil. Mas se a gente for fazendo ele por parte, a gente consegue resolver ele com a maior tranquilidade possível. Próximo exercício. Indique qual é o conjunto dos 4 números quânticos que representam o elétron assinalado abaixo e que está situado no subnível 4F. Então, eu coloquei aquele maior. Então, ele tem aqui ele no 4F e esse primeiro elétron, beleza? Então, aqui, primeiro, quais são os números quânticos magnéticos dele? Ele pode variar de menos 3 até mais 3, certo? Porque tem 7 caixinhas ali. Então, agora, primeiro, qual que vai ser o valor do subnível? 4F1. Porque já me falou que é o 4F. E é um elétron, então 4F1. Agora os 4 números quânticos. O número quântico principal, pessoal, que é a camada, vai ser quanto? 4. Número quântico secundário, que é o L, que indica o subnível. Subnível, aqui nesse caso, é o F. E o F vale quanto? 3. Subnível F, valor 3. O magnético vale de menos 3 a mais 3. Mas como ele já me indicou qual que é o orbital que ele está, qual vai ser o valor do magnético? Olha lá em cima, pessoal, menos 3, beleza? E o S?
Para cima ou para baixo que está o meu elétron? Para cima. Então o valor dele vai ser quanto? Menos meio. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez agradeço a participação de vocês aqui na nossa videoaula de hoje, certo? Então, essa videoaula hoje foi sobre a resolução de exercícios, então foi uma videoaula mais curta, né, para a gente poder discutir um pouquinho sobre os exercícios, como preparar distribuição eletrônica, como fazer esse processo. Isso é muito importante, pessoal. Vocês perceberam que não é um bicho de sete cabeças, não é algo assim de outro mundo. A gente consegue fazer com tranquilidade, beleza? Então, foquem aí nos seus estudos, vamos mantendo aí em segurança, todos, fiquem todos com Deus aí. E mais uma vez, eu sou o professor Adriel, professor da área de Química aqui do IFMT Campus Pontes de Lacerda, certo? E tamo junto aí, pessoal. Um grande abraço aí e fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.